Bom, então começamos aqui com o primeiro exemplo. Calcule o montante de uma aplicação de R$ 2.350 por 5 meses com uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Então eu tenho aqui o prazo da operação, 5 meses. 2.350 é o valor da aplicação, é o capital inicial, e a taxa de juros está em 10% ao ano. Bom, como eu comentei lá no regime de juros simples, no nosso estudo, na hora de se utilizar as formas, não é possível, não é permitido misturar unidades de tempo do prazo e da taxa em unidades diferentes. No caso aqui, o que eu quero dizer é que 5 meses, se eu for colocar 5 na forma, eu não posso colocar 10, porque está ao ano, 10% ao ano. Então, das duas, uma. Ou eu transformaria esses 5 meses em ano, ou os 10% ao ano em meses. Tanto faz, assim como foi comentado lá no regime de juros simples. Porém, no regime de juros compostos, transformar esses 10% ao ano em meses não é, como a maioria das pessoas pensa, simplesmente pegar os 10% e dividir por 12, já que o ano tem 12 meses. Como nós fizemos lá no regime de juros simples. Lá foi permitido porque no regime de juros simples existe o fator de proporcionalidade. Então, 1% ao mês é exatamente 12% ao ano. Mas aqui não. Existe uma forma para se fazer essa conversão de 10% ao ano em meses. Mas como nós vamos ver isso na próxima parte do curso, não é conveniente agora alterarmos a taxa. Então eu coloquei aqui até uma observação meio chamativa, dizendo no regime de juros compostos devemos preferencialmente alterar o prazo da operação, claro, quando necessário. Adequar os tempos referentes à taxa de juros e ao prazo, pois, para se alterar a taxa de juros, é preciso utilizar uma forma específica que vai ser vista no próximo segmento, na próxima aula. Tá? Também, independente disso, é mais fácil mexer no prazo. Vou dizer o seguinte, independente dessa observação, mesmo que eu tenha a formulinha que a gente já tem estudado e aprendido, vocês vão perceber que é mais fácil mexer no prazo, porque o prazo ele é sempre proporcional, é sempre eu faço a conversão dele ou dividindo por um valor ou multiplicando. Neste caso, nós teremos que fazer isso aqui. Eu tenho 5 meses, divido por 12, porque são 12 meses num ano, e transformo em ano. Imagine que fosse 12 meses. 12 dividido por 12 daria 1 ano. Se fosse 24 meses, 24 dividido por 12, 2 anos. E assim sucessivamente. Como aqui é 5, não chega a dar nem meio ano. Se fosse 6 meses, ficaria 6 dividido por 12, que é 0,05. Ou seja, meio ano. Mas no caso aqui dá um pouquinho menos de meio ano. Então, devemos usar o prazo como 0,416666 anos. E continuar usando a taxa, então, de acordo com o enunciado do problema, também ao ano. Certo? Uma observação que eu já vou me antecipar aqui, observem que eu coloquei 0,41666 anos. E, na verdade, esse cálculo aqui ainda foi aproximado, porque 5 dividido por 12 dá uma dízima de período 6, ou seja, um número decimal que vai repetir esse 6 aqui infinitamente. Como não é possível trabalhar com isso nas calculadoras, um cálculo desse feito de forma com dígitos infinitos, a gente acaba utilizando uma quantidade pré-determinada aqui. Agora, observe que eu não arredondei, como muitos gostariam de fazer, aqui na primeira ou na segunda casa decimal. Talvez alguns de vocês poderiam falar assim, mas aí eu não posso, Júlio, trabalhar com 0,4, ou 0,41, ou 0,42. Não. O ideal, para que você evite erros de cálculos, de aproximações, melhor dizendo, na calculadora, é trabalhar com várias casas decimais. Se você me perguntar quantas, eu te diria todas. Se a tua calculadora suporta 10 casas decimais, utilize 10. Se for 12, 12. Se for 9, 9. Se for necessário fazer algum tipo de arredondamento, seja lá por qual motivo, então trabalhe com pelo menos 7 casas decimais. Tudo bem? Bom, continuando aqui então o exercício, nós temos aqui o montante que eu quero calcular, eu tenho o capital inicial, o prazo é de 5 meses, como foi feito, 5 dividido por 12 dá 0,4166, com a taxa de 10%, e aqui está a utilização da fórmula. Então eu tenho aqui o montante, é igual ao capital, que multiplicamos mais a taxa elevada a n. Capital 2.350, a taxa, a gente tem que dividir por 100 sempre, então fica 0,1, 10 dividido por 100, elevado então a esse prazo de 0,41666, eu coloquei vários 6 aqui
para errar menos, né, como a gente diz. Bom, primeiro faz a adição, então é 1 mais 0,1, que obviamente é 1,1, e 1,1 elevado a 0,41666 dá 1,0405166 e mais uns dígitos aí que foi arredondado. Por último, multiplicamos o 2.350 por 1,04051166, que chega nesse valor final, então, de um montante de R$ 2.445,20. Aqui tem o roteiro de como fazer essa operação na calculadora HP12C. Bom, vou refazer o cálculo agora utilizando a calculadora, né? E depois voltando aí na parte, vamos dizer assim, da calculadora HP12C. Primeiro na calculadora científica e depois na calculadora HP12C. Bom, vou anotar aqui os valores. O valor aplicado, o PV, é de 2.350. Tudo bem. O prazo, então, transformado, né? 5 dividido por 12, 5 meses dividido por 12, ficou igual a 0,41666. Vou colocar 3 pontinhos aqui para dar a entender, né, que é uma dízima. Anos. E a taxa de juros 10% ao ano. Na fórmula fica, então, aqui eu divido por 100, né? Que dá 0,1. E aí na fórmula, então, fica o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. No caso aqui, 2.350 vezes 1 mais 0,1 elevado a essa dízima aqui. Vou colocar 7 casas decimais, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente faz isso. Então é o seguinte, ó, na calculadora, na HP, fazendo na forma algébrica, eu vou digitar 1.1, Enter, e aí 0.416666, tem mais um aqui, é a função y elevado a x. Ah, Júnior, mas deu só 1,04, lá no slide está diferente. Porque aqui está com poucos dígitos de precisão na calculadora. Né? Se eu aumentar aqui, ó, F9, então aí você vai ver que deve bater com o que está lá no slide. Isso aí. Certo? Então aqui multiplicando por 1,0405116655. Aliás, meia. Que lá no slide eu arredondei para 66. Vou deixar 66 também para bater, né? Bom, e aí então fazendo a multiplicação, nós vamos ter. Não, voltando lá na calculadora. Isso aqui é Enter, 2.350 vezes. Pronto. R$2.445,20. Bom, na calculadora HP também é possível fazer essa operação usando esses registradores financeiros diretamente que estão aqui em cima no regime de juros compostos. Como eu poderia executar isso? Então, seria assim. Primeiro eu vou limpar a memória, FCLX. Aí nós digitamos, primeiro, os valores iniciais digitados, tanto faz a ordem. Tá? Eu vou optar por digitar primeiramente o capital inicial, que é 2.350. Vou digitar aqui o CHS, que é para trocar o sinal do número. É simplesmente para dizer que isso é uma saída do fluxo de caixa. Aí nós pressionamos a tecla PV, que é o corresponde à variável dela. Depois, o prazo da operação, 10. Não precisa trocar sinal nem nada e também não precisa dividir por 100
no uso da calculadora HP12C para essas funções financeiras, tá? Então, 10 é a taxa, 10i. Aí o prazo precisa. Então, 0,41, vou colocar vários meias aqui, digitar o N, que é o prazo. E por último, nós digitamos sempre, isso tem que ser obedecido, tá? A variável que nós queremos calcular, que no caso é montante. Então, por último, eu vou digitar o FV, e aí ele vai calcular para mim. Observem que não bateu o valor, deu R$ 2.447,92 aproximadamente centavos. Você fala, mas será que é um erro de arredondamento, é um tipo de, de erro de digitação? Não, na verdade, pessoal, é o seguinte, a calculadora HP12C, ela vem com uma pré-programação que gera arredondamentos automáticos. Então, quando você joga um prazo 0,41666, ela sempre vai arredondar para o primeiro inteiro logo acima, que no caso é 1. Então, ela está considerando um ano inteiro. Por isso que dá essa diferença. Mas é possível reconfigurar isso. Como? Vou pressionar a tecla FCLX para limpar a memória. E aí nós pressionamos duas teclas para esse tipo de configuração, que é a tecla STO e a tecla EEX. Observe que vai aparecer um Czinho aqui no visor da calculadora. Isso está informando para ela que ela tem que trabalhar com o prazo, né, sem arredondamento. Então, se nós fizermos de novo, 2.350, CHSPV, 10i e 0,41, 1, 2, 3, 4, 5, N, né, meio, prazo. E por último, pressionarmos o montante, então aí vai bater, ok? Toda vez que o Czinho estiver aqui, tudo bem, já está configurada para trabalhar com um prazo em valores decimais sem arredondamento. Se não tiver, tem que configurar. Tudo bem, pessoal? Normalmente, tá, se você faz essa configuração, mesmo que você desligue a calculadora, ele mantém. A não ser que você resete, tire a bateria ou reconfigure. Se você pressionar novamente STO e EX, ele tira essa opção na configuração. Tudo bem? Bom, então, o valor que era para resultar está aqui, né? Essa explicação que eu fiz, o roteirinho está aqui, observado aqui do lado. E aí, no próximo exercício, então, a gente dá sequência nesse estudo. Tudo bem? Até mais, pessoal.